Você sabia que deficiência de vitamina B12 não é só coisa de vegetariano? Muito pelo contrário, os estudos mostram que o grau de deficiência de B12 é muito semelhante entre quem come carne e quem não come. Parece que em torno de 50 a 60% dos vegetarianos da América Latina apresentam deficiência de B12, frente a 40% dos onívoros, de quem come carne. Então a gente tem uma diferença aí de 10 a 20% entre quem é vegetariano versus quem não é. Então é um nutriente que, na verdade, todo mundo deveria se preocupar. Tá? A gente está num mundo muito diferente do mundo primitivo. As nossas necessidades nutricionais, elas podem ser diferentes, tá? Até porque pessoas são diferentes e têm particularidades e absorção de modo diferente. Então, vou citar alguns exemplos aqui do porquê muitas das vezes quem come carne tem deficiência de vitamina B12. A primeira coisa é: na nutrição, principalmente na nutrição funcional, nós não olhamos um exame buscando faixa de referência. A gente sempre busca os parâmetros ótimos. Eu ainda vou falar mais claramente de exame aqui, mas para você ter ideia, a faixa da B12 vai de 180 até 900. Porém, os estudos sugerem que o parâmetro ótimo seria na faixa de 490. Então, quando a gente fala de parâmetros ótimos, aí fica mais difícil ainda. Aí é que as pessoas começam a apresentar deficiência. Faixa de referência não te define, certo? Cada pessoa funciona de uma forma. E muitas das vezes você está dentro da faixa de referência, mas você já tem sintomas de deficiência. Com uma B12 acima de 490, você já não apresenta esses sintomas de deficiência que a gente ainda vai falar. Bom, motivos pelo qual quem come carne também pode ter deficiência de vitamina B12. A gente já falou aqui nos vídeos anteriores que, primeiramente, na carne, você pode não ter uma vitamina B12 em quantidade conforme está naquela tabela de alimentos, uma vez que a nutrição do animal depende do estado nutricional dele. Então, pode ser um fator. Outro fator importante, a gente já falou aqui que a mastigação, ela é fundamental para a absorção da vitamina B12, porque ela precisa se ligar ao fator intrínseco. A gente diferenciou a absorção de difusão passiva pelo fator intrínseco. O que a gente falou de difusão passiva aqui vale para suplemento, afinal o suplemento você toma 10 microgramas, 100 microgramas, 500 microgramas, então você vai absorver 1% por difusão passiva. Mas no alimento, às vezes você tem 5 microgramas, 10 microgramas, uma quantidade às vezes muito pequena. Então é fundamental que tenha uma boa mastigação. Às vezes num pedaço de carne que a pessoa come tem 2 microgramas de B12, 1 micrograma de B12. Então muito pouquinho vai por difusão passiva. Então é muito fundamental que haja mastigação para que ela absorva pelo fator intrínseco. Mas vamos pensar, muitas pessoas comem muito rápido. Não ficam nem 5 minutos ou 10 minutos com um prato de comida. Quando olham, já comeram tudo. Não tem uma boa mastigação. Então uma mastigação inadequada não vai absorver adequadamente a vitamina B12, certo? Outro fator é, capacidade de absorção é muito individual. Tem pessoas que absorvem muito bem ferro e muito mal vitamina A, muito bem zinco e muito mal selênio. Isso é muito individual, tanto que hoje a gente tem exames genéticos que avaliam isso, a sua capacidade de absorção para todas as vitaminas e minerais. Os exames mostram, você tem uma excelente absorção para tal nutriente, uma média para tal, uma baixa para tal. Só que na prática clínica, e principalmente na bioquímica, a gente consegue ver isso. Quando você faz um exame de sangue e dosa todas as vitaminas e minerais. Você vê às vezes um muito bom, outro muito baixo e a pessoa tem uma boa alimentação. Ela pode ter um fenótipo para ter uma baixa absorção desse nutriente. Então, outro fator. Outro fator também que atrapalha, que influencia muito para que as pessoas tenham deficiência de B12, são doenças intestinais. Hoje em dia, as pessoas têm uma alimentação muito ultraprocessada. O consumo de alimentos industrializados e processados em geral agridem a mucosa gástrica. Então, o pessoal anda tendo gastrite, doenças intestinais em geral. E essas doenças intestinais podem atrapalhar a absorção de uma série de nutrientes, dentre eles a vitamina B12. Ainda temos, por exemplo, essas pessoas que têm doenças intestinais acabam usando muito antiácidos, pantoprazol ou omeprazol, ou então acabam comprando um antiácido na farmácia, sal de fruta, né? E esses antiácidos modificam o pH do estômago. E modificando o pH do estômago, eles vão atrapalhar a absorção de uma série de nutrientes, dentre eles a vitamina B12.
E ainda tem outros fatores que influenciam. O uso de alguns medicamentos também são relacionados à deficiência de B12, como, por exemplo, antihipertensivo, remédio para pressão, beta-bloqueador, que é remédio para doença cardiovascular, e anticoncepcional. Os trabalhos ainda não sabem determinar o porquê, por exemplo, o uso de concepcional está associado a uma deficiência de vitamina B12, se é um fator causal ou não, mas eles mostram que sim, quem usa anticoncepcional geralmente tem uma baixa de vitamina B12. Então existem muitos fatores, eu dei só alguns exemplos para vocês que influenciam a absorção desse nutriente. É por isso que não é só quem é vegetariano deveria se preocupar com ele.